Bem, temos então connosco o Sr. António aqui ao telefone. Muito bom dia, Sr. António. Muito bom dia. O senhor que nos está a falar de onde? Estou a falar do pé de Algesur. Do pé de Algesur. Muito bem. Sr. António, a primeira questão que lhe passo a colocar é até que ponto é que desconhecia de facto este tipo de terapia aplicado então aqui pelo Dr. Otávio Escolástico? Pronto, eu desconhecia completamente. Pronto, não sabia, pronto, simplesmente não sabia. E assim que me disseram, depois assim que pude, tentei. Porque a pessoa, quando está metida em problemas, tenta resolvê-los, não é? Exatamente. Quando andasse a tentar por outro lado, mas estavam a dizer que por aquele pronto, por lado do Dr. Otávio haveria hipótese, tentei. Pode ser que tenha tempo, e a esperança é a última coisa a morrer, e a pessoa tem sempre esperança de ir. Com certeza, com certeza. Maneira... Há quanto tempo é que lhe tinha sido diagnosticado de facto esse cancro? No princípio, foi já no princípio de julho. Julho deste ano. No princípio de julho deste ano. O seu médico detectou-lhe, por intermédio, com certeza, de alguns exames clínicos que fez, não é? Sim. Que tinha o cancro, e depois chegou a fazer quimioterapia, radioterapia, não chegou ainda pronto, a esse ponto, pois nem não? Quimioterapia, nem radioterapia, nada foi feito. Nada foi feito. Nada foi feito porque depois do transplante disseram que provavelmente teria que ser feito, mas depois de fazer análise ao fígado tiraram, que eu fui transplantado, como o doutor disse, disseram-me que não era necessário porque afinal aquilo não... Olha, peço desculpa, uma vez que lhe foi feito esse transplante, significa dizer que o cancro já estava num estado evolutivo, era um cancro maligno, num estado evolutivo? Sim, era assim me diziam, 90% que era maligno. Exatamente. Penso eu que lhe terão retirado o fígado e dado início ao transplante, sim. talvez por causa das metástases também, para não se espalharem, claro. Claro, portanto eu já tinha feito exames e estudo e estava, portanto, não estava, por enquanto ainda não estava nada espalhado. Muito bem. Ora bem, conheceu então a doutora, foi à consulta, e o que é que começou a acontecer? Começou a acontecer, portanto, que quando fui ao doutor, foi por intermédio de uma pessoa amiga, paciente dele já, e começou a acontecer nessa altura, começou a acontecer, praticamente não sentia nada, se eu sentia alguns dias que saía, portanto eu estava muito fraco nessa altura, eu tinha perdido muitos quilos, mas o que sentia era ficar assim um bocado desorientado, meio, como se costuma dizer, meio tonto, as primeiras vezes, de maneira que foi mais ou menos isto, a gente estamos a falar em frente uns dos outros, que é sempre melhor do que pelo telefone. Mas o que começou a acontecer praticamente, pronto, eu não sentia nada, só sentia... Eu quando lhe digo o que é que começou a sentir, digamos que a nível de melhoras, depois de ter saído da consulta do doutor... Nessa altura praticamente ainda não sentia nenhumas melhoras, portanto isto foi muito pouco tempo que andei também aí, e as melhoras... Foram 12 consultas, aquilo que eu sei. Sim, mas foi só 3 é o problema, né? As outras a pessoa nem sempre está preparada para elas. Exato. Então, claro que elas foram aparecendo devagar, pronto, lentamente, né? Mas, pronto, e depois também era no estado em que eu estava, que mesmo que sentisse melhor, o estado em que eu estava praticamente nem a sentia, porque a pessoa, embora nem queira pensar no problema, mas tem um problema e é muito complicado. Acredito que sim. É muito complicado. Então vamos lá ver. O senhor está aqui a dar o seu testemunho exatamente porque aconteceu alguma coisa quanto ao cancro e quanto depois a esse transplante. Você já voltou a fazer exames? Sim. Tenho que fazer. Normalmente, quando vou às consultas, tenho que fazer sempre exames. Ora, muito bem. Então, agora que o senhor já fez novamente exames, o que é que aconteceu na leitura desses exames? Desses mesmos exames? Portanto, a leitura desses mesmos exames é que, portanto, foram feitas análises ao fígado que tiraram, né? E portanto, a todos os órgãos, em que na altura tinham-me dito, olha, provavelmente, para ficarmos mais descansados, ainda não temos as análises, não temos os exames, mas vamos ter que fazer uma quimioterapia para que tudo pronto,
tudo bem. E qual é o meu espanto? Um dia estou cá, em baixo, e recebo um telefonema a dizer que afinal não era preciso porque aquilo que se passava não existia. Não existia. Portanto, havia uma cicatrização, não sei o que mais, portanto, lá palavras de médicos, que eu não sei. Exatamente, os termos clínicos, sim. Fiquei todo contente, já estive com os médicos então para cá e eles ficaram também, pronto. Só que, pronto, foi pena eu saber tão perto do que aquilo da operação. Então, eu não sabia quando a operação aparecia, mas poderia aparecer de um momento para o outro. Exato. E então, olha, agora paciência, tem corrido tudo bem, graças a Deus, estou bem, e eu tenho que esperar por o resto. Muito bem. Então este senhor significa dizer que ao encontrar, digamos que o Dr. Otávio Escolástico pelo meio desta etapa e pelo meio deste caminho que parecia ser tão doloroso para si, não é? E num estado praticamente, como diz o Sr. António, enquanto há esperança, há vida, não é? Mas entretanto quem passa por essas situações... Uma coisa, mete a cabeça em todo o lado desde que precisa, isso então... Vontade não me falta, esperança também não. Exato. Se você tivesse que deixar uma mensagem para qualquer pessoa que tenha o mesmo tipo de ansiedade que o senhor, ou que tinha nesse aspecto, não é? De desespero, que mensagem é que deixava, Sr. António? A mensagem que eu deixava era que se tivessem tempo que procurassem, penso que resulta. Penso que dá resultado. Temos é que ter tempo, porque não se pode... E, portanto, neste caso eu fui ao 12, mas só 3 é que foi possível, porque aquilo é como o doutor diz, é complicado, tem que haver um grande seco, tem que haver uma mentalização muito grande, portanto, e então tudo isso faz parte. Penso que vale a pena, ou valeria a pena, eu se me encontrasse numa situação idêntica, não olhava para trás, portanto, ia em frente. Agora as pessoas, cada um pensa, uns acreditam, outros não acreditam, isso também vai no pensamento das pessoas, há pessoas que pensam, já tenho falado com pessoas, isso não é assim como tu dizes e tal. Exatamente, há sempre uma forma, sabe porquê que as pessoas muitas das vezes reagem dessa forma? Porque têm desconhecimento de causa, é por isso que eu tenho aqui todos os dias, agora, à segunda-feira de manhã, o doutor, para nos elucidar, de facto, de todos estes problemas inerentes à mente e, de facto, desta situação da qual nós estamos hoje a falar, que é sem dúvida a hipertermia hipnótica. Eu agradeço então aqui a sua colaboração ao estar connosco, o Sr. António. Desejo-lhe continuação de ótimas melhoras e, algo que tudo indica, foi então um sucesso este tratamento. Vamos ver se este paciente daqui por mais alguns tempos volta a estar connosco e nos continua a dizer da mesma forma que se sente muito bem. Muito obrigada e votos de uma ótima segunda-feira. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Reforçar novamente porque é importante. Para que não restem dúvidas em relação ao que sucedeu com esse paciente que esteve há pouco ao telefone connosco. Quando ele faz os exames e, portanto, lhe é diagnosticado através da análise, inclusive em julho passado, e, portanto, que havia a probabilidade de existir um tumor no fígado, ele depois é sujeito a uma série de exames, como eu disse, ataques, a ressonância magnética e até a biópsias. Portanto, ele fez tudo isso e, portanto, a certeza médica existia. Há um cancro maligno que está em último grau, para que nos percebam. Tanto que ele há pouco falou que havia 90% já de... E ele começa as consultas comigo. E nas 12 consultas, há 3 consultas em que eu faço hipertermia hipnótica. Portanto, durante a hora e meia, ele teve, portanto, a ser submetido a este processo clínico, que é estimular o calor, um calor intenso, localizado. Portanto, neste caso, mesmo na zona onde estava o tumor. E o tumor, portanto, veio a desaparecer. E tanto que deixa cicatrizes, como se ele tivesse a ser mesmo calcionado. E foi. Claro que há aqui, da parte dele, e ele nunca vai me perdoar, da parte dele aqui alguma negligência, não negligência médica, da equipa que o seguiu e que fez a intervenção. Porque ele não relatou a eles que estava a ser acompanhado por um processo, provavelmente os médicos até poderiam desconhecer. Mas conversando comigo, se o fizessem, iriam entender, até que eu tive o cuidado, há que dizer o seguinte, eu tive o cuidado de dar 4 folhas explicativas daquilo que ia acontecer. Exatamente. Estava em espanhol, porque eu não tive tempo de traduzir para português. Foi um trabalho que eu fiz o ano passado, quando fiz o meu doutoramento, cuja tese eu fiz sobre hipertermia hipnótica,
Mas dei-lhe, e disse, você vai perceber, porque está em espanhol, mas portanto você vai entender um pouco o que aí está. Pensando até que ele o pudesse levar ao médico, porque ele perguntou-me se poderia, e disse sim, devo fazer, para que eles leiam, para que eles percebam qual é a intervenção que o senhor está a fazer comigo. Mas ele não o fez. Portanto, pura e simplesmente, ele não disse nada à equipa médica que o estava a seguir, portanto, o que é que estava a acontecer aqui embaixo, em Faro. E ele, enfim, assim que tenha um órgão disponível, compatível, então ele é chamado. Inclusivamente nesse dia, ele tinha consulta comigo e eu recebo um telefonema da clínica a dizer que o paciente não vinha à consulta porque tinha ido urgentemente para Coimbra para ser operado. E, portanto, é depois de extraírem o órgão, porque a certeza médica havia, que o tumor estava lá. E estava, inclusivamente, já em cima do intestino e, portanto, havia a possibilidade já de se alastrar ao intestino. Mas é a posteriori, conforme o paciente disse, é a posteriori que eles verificam, ao analisar o fígado, que não havia tumor. Portanto, o tumor tinha desaparecido. E mais, neste percurso, de julho até à intervenção, ele nunca fez nem quimioterapia, nem radioterapia, nem tomou qualquer medicação. Por isso, simplesmente aguardava o transplante, queria ser urgente, e assim aconteceu. Portanto, os médicos que fazem a intervenção, que fazem cirurgia, fazem o transplante, desconheciam em absoluto a situação. E ficam estupefactos quando estão a analisar o órgão depois de o terem extraído. Exato. Porque eles tinham a certeza que o cancro estava lá. E eu vi, como eu disse, ele trouxe-me, portanto, os exames de ressonância magnética, porque era importante, eu tenho que saber onde é que o tumor está. Localizado. Para eu poder, portanto, atuar, estimular essa hipertermia hipnótica